para vocês tudo que eu vou abordar na aula de hoje. Então vamos lá? O tema da nossa aula hoje é cyberbullying. E qual que é o objetivo? É que ao término dessa aula você possa ser capaz de identificar o que é o cyberbullying, saber como prevenir e combater. Então, ao longo desse vídeo, eu coloquei algumas informações para que o tema ele fique um pouco mais claro para você, tá? Então, na parte 3, onde você está vendo aqui para início de conversa, vai ter alguns dados onde eu mostro informações a nível nacional e também internacional sobre o cyberbullying. No tema 4, nós vamos discutir sobre o que é bullying e os diversos tipos de bullying. No tema 5, eu falo um pouquinho sobre as leis que abrangem o tema também do cyberbullying. E no tema 6, nós veremos como fazemos esse combate, né? Essa prevenção e o combate ao cyberbullying. O tema da nossa aula hoje, então continuando, a nossa primeira pauta é o que os dados nos mostram. Nesse primeiro quadrinho, vocês estão vendo uma informação que diz: 1 entre 4 crianças e adolescentes brasileiros já recebeu ofensa pela internet. Então, em resumo, nós vemos que é um grande número de ocorrência. A segunda informação: isso corresponde a mais de 5 milhões de pessoas entre 9 e 17 anos. Embaixo eu estou dizendo a totalidade é assustadora. Quando inicialmente a gente diz 1 entre 4 crianças e adolescentes já receberam ofensas pela internet, inicialmente pode ser que esse número não lhe apareça muito grande. Só que quando a gente coloca isso na totalidade, são 5 milhões de pessoas. Então não é pequeno, né? A terceira informação, eu trago para você um dado que foi um levantamento que foi feito por um instituto em 2018, onde ele realizou uma pesquisa que aponta que o Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying. É isso mesmo, o segundo país no mundo com mais casos de cyberbullying. Os números são alarmantes, não é mesmo? E para a gente poder continuar, né, entrando dentro desse assunto, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que é bullying e os tipos de bullying. Então, primeira coisa que vocês precisam entender que é o significado da palavra bullying, né? Ela é uma palavra da língua inglesa que descreve abuso, agressão ou coerção. Dentro dessa palavra, o bullying, ele envolve vários tipos de ações e é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, a primeira coisa, a gente tem o bullying verbal. Como é esse bullying verbal? É aquele que é feito de forma falada ou escrita. Então, se você faz provocações, comentários, se você xinga ou coloca apelido, né, inadequado a uma pessoa de maneira falada, oralmente ou escrita, é um bullying, um tipo de bullying verbal. O segundo caso é o bullying social ou moral, que envolve relações sociais. Então, o que está dentro do bullying social ou moral? É a agressão à reputação da pessoa, ridicularização da pessoa em público, rejeição. Se você ignora ou se você faz com que seu amigo ignore alguma pessoa, né, você está estimulando o seu amigo a ter esse tipo de comportamento, está dentro dos bullying sociais. Ações preconceituosas relacionadas à sua crença, né, à sua religião, à sua raça, à sua etnia. Hoje nós temos muitos grupos dentro da nossa cidade, né, da nossa região oeste, de diversas pessoas como bolivianos, como haitianos, e você exercer uma ridicularização deles em público, ou excitar, ou ignorar, porque eles não fazem parte, né, da sua etnia, ou da sua religião, da sua raça, isso é um tipo de bullying. E outra coisa que também é bullying social é disseminação de fofoca ou falsa notícia. No bimestre passado, nós trabalhamos bastante sobre fake news, e entra, né, nessa parte do bullying, falando sobre uma coisa mentirosa, falando algo sobre uma pessoa que não é verdade, né? O terceiro item
é o físico, que é bater e empurrar, que é algum tipo de agressão onde há toque na pessoa, também é bullying. O quarto, constrangimento ilegal. Esse constrangimento ilegal, ele acontece quando a pessoa ela é forçada, intimidada ou coagida a fazer algo contra a sua vontade. Então, se eu não utilizo a força para que você faça algo, mas se eu te ameaço, olha, se você não fizer tal coisa, você vai receber tal coisa em troca. Tô te ameaçando, intimidando ou coagindo. É um tipo de bullying, que é um constrangimento ilegal, né? Perante lei, tem lei que fala sobre isso, né? Agora, o quinto item é o bullying patrimonial, que é você quebrar, esconder ou roubar bens das pessoas. Bom, a gente sabe que em sala de aula vocês têm uma maniazinha, né? De, por exemplo, esconder o caderno, a mochila, o estojo. Inicialmente parece até uma brincadeira inofensiva, só que é um tipo de bullying. É um tipo de bullying patrimonial. E o sexto tipo é o sexual, que é quando a pessoa ela é exposta em sua intimidade, entre outros tipos de violência sexual. Então, como assim exposta em sua intimidade? Pode ser de maneira, por uma conversa, que você estava conversando algo íntimo com alguém e a sua conversa foi exposta. Ou até mesmo foto, né? Como é muito conhecido o nude, né? De você mandar uma foto que você não está totalmente vestido para uma pessoa, naquela pessoa você pode até confiar, mas essa pessoa manda a sua foto para outras pessoas e isso vira um efeito dominó e ela está cometendo um bullying com você e isso é crime, né? E então a gente chegou na parte do nosso tema de hoje. Então, afinal, o que é o cyberbullying? O cyberbullying é o conjunto de todos esses tipos de bullying que a gente falou. Porém, ele é praticado online, ou seja, a pessoa, ele é um alvo de um indivíduo via internet. Então, pode ser xingamentos, deboches, montagens com fotos, desenhos que ridicularizem você, né, distribuição de mensagem, de postagem, entre muitas outras coisas, né? Esse é o cyberbullying. Então, o cyberbullying, ele é um tipo de bullying que utiliza a internet. O que acontece? Por que as pessoas elas se impulsionam a cometer o cyberbullying? Porque na internet eles têm a falsa ideia do anonimato, porque você está por trás de um computador ou por trás da tela de um celular e faz com que você tenha essa falsa ideia de anonimato, achando que ninguém vai te descobrir, né? Então encoraja que as pessoas cometam esse tipo de crime, né? O cyberbullying. Um comentário ou uma foto pode ser postada, aí ela é repostada, depois ela é encaminhada por aplicativos e isso faz com que ela atinja milhares de pessoas num curto espaço de tempo. Então, ou seja, independente da sua presença física, de você estar ali, você vai atingir muitas pessoas. Então, você não está ali, mas aquele ato que você cometeu, ele vai chegar a muitas pessoas e isso vai fazer com que o problema nunca se acabe. Porque a partir do momento que eu compartilho algo com você, eu posso até apagar e não levar isso para frente, mas você compartilha com outra pessoa e a outra com outra e vira um efeito dominó. Então, a gente não sabe quando que esse problema vai se acabar, né? Logo, as experiências de medo e sofrimento podem ser revividas continuamente. Por que que eu decidi colocar essa frase para vocês? Exatamente o resumo disso que eu disse agora. A partir do momento que muitas pessoas têm acesso a essa informação, você não sabe quando isso vai ter um fim, porque você nem sabe o limite de pessoas que foram atingidas, né? Das pessoas que receberam e repassaram uma foto, uma mensagem, algo que fale sobre você. Então você não sabe quando isso vai ter um fim. Então esse medo, esse sofrimento, ele é revivido. Todo dia você tem a sensação de algo novo, que algo novo possa acontecer e te atingir por isso. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre o cyberbullying, conhecendo o cyberbullying. A gente falou sobre os tipos agora, né? Vamos fazer um resumão geral agora. Nós falamos sobre os tipos, que ele pode ser verbal, físico, social, patrimonial, constrangimento e sexual.
E quais são as formas de exercer? Como que as pessoas realizam esse tipo de bullying? Por xingamentos, deboches, montagem de fotos, ridicularizando as pessoas no ambiente virtual. E quais são as principais características? Persistência, permanência, publicidade, complexidade. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho esse item 3 para vocês entenderem um pouco melhor. Então, quando a gente fala de persistência e permanência, é aquilo que eu disse para vocês. A partir do momento que você compartilha algo, nós não sabemos quantas pessoas podem atingir, porque a pessoa vai postando, repostando, compartilhando, né? E isso vira algo muito grande e automaticamente algo muito complexo, porque a gente não tem a totalidade, a dimensão do que foi atingido, né? Item 4, nós vamos falar sobre os sinais de ocorrência. E isso é um item que é bastante importante para os pais também, né? Então, o afastamento social, a criança ou o adolescente, ou até mesmo um adulto, né? Porque ninguém está imune a receber um bullying, um cyberbullying, né? Ela acaba se afastando, não quer estar num ambiente convivendo com as outras pessoas, ela encerra suas contas nas redes sociais. Isso pode chegar a desenvolvimento de uma depressão, entre outras doenças, ou seja, o comportamento daquela pessoa ele é alterado. O quinto item, a gente fala sobre a prevenção. Como prevenir, né? Primeiro passo é a gente ter uma escuta afetiva, a gente precisa escutar a pessoa. E quando eu digo escuta afetiva, é você não estar ali para julgar, mas sim apenas para ouvir. O terceiro é ter um acompanhamento das rotinas, né, para você poder identificar quando o comportamento, a rotina daquela pessoa ela está alterada. Se você conhece, você vai saber identificar. E depois é o conhecimento e bom uso do cyberespaço. Então, se você tem conhecimento e você faz um bom uso, você não vai sofrer, né, nenhum tipo de bullying e muito menos cometer. E por último, o combate. Então, você respeitar a diversidade do próximo, você ser intolerante, você não tolerar de maneira alguma qualquer tipo de bullying e você ter o desenvolvimento da inteligência emocional. Por que eu citei esse item de desenvolvimento da inteligência emocional? Muitas vezes vocês cometem atitudes e que por falta de conhecimento de vocês, acaba sendo uma coisa que para vocês não tem grande proporção, não tem maldade, mas que no fim isso pode gerar um grande problema, não só para você, mas para seus pais e para a pessoa que recebeu também. Então a gente tem que desenvolver essa inteligência emocional, saber lidar com as nossas emoções e com a emoção dos outros, né? A gente precisa ser responsável com o que nós fazemos, o que nós emitimos, porque a pessoa que vai receber, ela vai ser impactada. E dependendo do impacto que ela tiver, esse impacto também vem pra gente. E quando eu digo que esse impacto, ele pode atingir várias esferas, é porque para tudo a gente tem medidas legais. E o cyberbullying também conta com medidas legais, né, que são leis. Então, o cyberbullying, ele pode ser rastreado. Então, significa que a pessoa ela acha que por trás de um computador ou uma internet ela não vai ser identificada. Só que isso é possível. Então, uma pessoa que ela cometeu o cyberbullying, é possível identificar ela através do número de IP que todo aparelho tem, tanto o celular quanto o computador. E como que a gente combate tudo isso, né? O cyberbullying, ele é combatido e reconhecido por uma lei, que eu até citei um número aí para vocês, que é uma lei que foi criada em 2015, e ele coloca a seguinte fala: sobre a criminalização do assédio cibernético, existe a legislação com o Código Penal, e aí está descrito o número do código, que é crime contra a honra cometido em ambiente virtual. Então, se a pessoa ela fez uma calúnia, uma difamação ou uma injúria contra vocês dentro do ambiente virtual, ele vai ser criminalizado por assédio cibernético, certo?
Agora falando sobre impactos, né? Quando eu digo que se você comete um erro, ele não impacta só você, ele vai impactar quem está recebendo e pode ser uma coisa muito mais ampla. E só para complementar todas essas medidas legais, é importante que vocês saibam que quando praticado por criança ou adolescente, pode ser interpretado como ato infracional, punível com medidas socioeducativas previstas no ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você é uma criança e acha que porque você é uma criança você não vai ser punido perante a lei, você está enganado. Né? Nós temos medidas que são tomadas, como prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. É lógico que não é ao mesmo nível da criminalização de um adulto, só que, porém, você é sim cobrado por isso perante a lei. E aí não para por aí, porque para os pais, né, responsável pelo menor também pode responder na justiça. Então, você comete algo, não é só você que vai pagar, os seus pais também podem pagar. Ele vai precisar realizar uma retratação e também pagamento de indenização para aquela pessoa por danos morais. Então, quando eu digo que é uma coisa muito ampla, muito grande, que atinge muitas pessoas, eu precisava trazer esse vídeo esclarecendo esses pontos para que vocês pudessem ter a dimensão de tudo isso. Agora falaremos um pouquinho do combate, né? Uma responsabilidade de todos. Por quê? Para você fazer esse combate, você precisa o quê? Prevenir, identificar e combater o cyberbullying. E para isso é necessário empatia, precaução, bem como posicionamentos firmes e coerentes. Então, se você não tem isso muito claro na sua cabeça, você não vai conseguir, muito menos combater, quem dirá prevenir, né? Embora não haja nenhum método infalível para impedir o cyberbullying, existem formas de combatê-lo. Então, a primeira coisa, fale, leve ao conhecimento de pessoas adultas o que está acontecendo, sejam seus pais ou os professores, que eles vão te ajudar, vão te orientar, né, a combater esse cyberbullying ou qualquer outro tipo de bullying que você venha sofrer. A segunda coisa que é muito importante é você ter provas, né? Não salvar no computador ou no celular qualquer prova que você sofra, pois essas informações ela pode ser utilizada para identificar e até punir quem está fazendo isso contra você. E aí entra a importância do conhecimento. Agora que você sabe que é uma brincadeirinha de mau gosto, né, intencionado ou não, às vezes você faz sim uma brincadeira com intenção, às vezes não, traz inúmeros problemas, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Diante disso, veja como é importante você saber que uma simples brincadeira, como vocês dizem, né, pode levar alguém a um sofrimento irreversível e também fazer com que o agressor pague pelos erros cometidos. A palavra-chave que é o bullying. E dentro dessa palavra-chave a gente tem diversas outras, né? Que a gente vê o bullying, depois a gente está vendo o cyberbullying associado. E dentro disso tem diversos impactos, né? A gente pode ver as mais destacadas aí, insulto, violência, chantagem, agressão, mentira, abuso, enfim. É uma infinidade de coisas negativas que acontecem a partir de um bullying, né? E o cyberbullying consequência de tudo isso, mas de maneira digital. Então eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que é uma frase de reflexão, e eu queria que vocês refletissem muito após a leitura dessa frase. Que ela diz assim: antes de falar qualquer coisa, se coloque no lugar de quem vai escutar. Antes de emitir juízo ou opinião sobre uma pessoa, coloque-se no lugar dela. Isso chama-se empatia.